já está preparado. O seu espírito já está a postos para cultuar a Deus nesta manhã. E a gente sempre inicia o nosso culto aqui com oração. Eu acho que isso é comum, né? Quando a gente vai falar com Deus, a gente buscar a graça de Deus para estar na presença dele. Senhor Todo-Poderoso, grande, eterno, Senhor Deus, Senhor Pai, aquele que criou todo o universo e não só criou, mas mantém em perfeitíssima ordem todo o universo. Todas as coisas que existem estão em perfeita ordem, porque assim o nosso Senhor as mantém. Continue, Deus querido e Pai amado, a falar conosco nesta manhã, a nos receber como adoradores do Senhor. Continue, Deus Todo-Poderoso, a perdoar os nossos pecados, as nossas fraquezas, porque pecamos, mas sabemos que com o Santo Espírito podemos não pecar. Fala conosco, Senhor. Livra-nos da mentira e sustenta-nos, ó Deus querido e Pai eterno, nas nossas mazelas e fraquezas. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário. Livra-nos, Senhor, da falta de entendimento e discernimento. Esta é a minha oração nesta manhã, por mim e por todos aqueles que estão conosco, e sempre no nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Só estou acertando aqui, porque eu estou tendo que dar uns jeitos aqui e vai pular um pouquinho a imagem aí. Não estou pulando, não, estou parado aqui. Mas é que eu mexo aí. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre cobertura espiritual. Existe isso, uma agremiação, uma igreja denominacional, dizer que cobre os seus membros espiritualmente, isso é verdadeiro. Alguém dizer que enquanto você está com ele, você tem a cobertura espiritual. A partir do momento que você não está mais com aquela pessoa, com aquele grupo, você perdeu a cobertura espiritual. Isso é correto? Isso existe? Isto é assim mesmo? Hoje a gente vai ver tudo isso na Bíblia, né? Porque, infelizmente, algumas pessoas passam até por depressão profunda, porque não conhecem a verdade. E Jesus falou para a gente o seguinte:
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Verdade não é nada aquém, nem nada além. Não existe nada além, né? A verdade é Jesus. Então existem pessoas, e vocês devem conhecer, quem sabe até já passaram por isso, ou estão passando, ou conhecem pessoas que estão passando por isso. É possível que se ostentam de grande glória, de grande conhecimento, e forçam pessoas a estarem seguindo e a serem sujeitas a essas pessoas, como se essas pessoas fossem a fonte de toda a bênção. Eu quero esclarecer para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de sexta-feira, fechando mais uma semana, graças a Deus, né? E um pastor, qualquer pastor, ele nada mais é do que um servidor. Um pastor é aquele que serve a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor não é uma eminência, pastor não deve ser uma personalidade, pastor não deve ser ninguém seguido por ele. Ninguém deve seguir um pastor. Pastor é um operário, é um trabalhador do Evangelho. É isso que é um pastor. O pastor existe, na verdade, olha, eu estou falando geral, qualquer um. Para que existe o pastor? Para servir a Deus para o bem da igreja. O pastor deve proteger a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e neste trabalho o pastor deve guiar espiritualmente a igreja de Cristo através da palavra. Por causa disso que a Bíblia, em algumas passagens, diz que o pastor, o bom pastor, claro que o bom pastor é o nosso Senhor Jesus, né? E nós somos, como cristãos, imitadores de Cristo. A gente deve, como qualquer pastor, deve conduzir as ovelhas para pastagens frescas e de água límpida. O que é isso? O que é esse negócio de água fresca, né? Pastagem fresca, pastagem verde e água límpida? Isto é a sã doutrina. É isso que é. Porque o pastor é aquele sujeito que se alimenta espiritualmente e distribui alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Por causa disso que diz que o pastor, imitando a Cristo, deve sempre levar os seus
os seus membros, os seus companheiros de caminho para o céu, para pastagens frescas e água límpida. E você, abrindo a sua Bíblia agora aí, em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, você vai ler isso aí. Ah, mas eu li lá, não está do jeito que você falou. Ora, eu estou falando de uma maneira mais simples. Estou falando no coloquial, né? Do jeito que a gente fala normalmente. E isso dá liberdade para as pessoas, dá liberdade para vocês. E muita liberdade, aliás, porque Cristo nos libertou. Ninguém pode te aprisionar. Você não pode permitir ser aprisionado. Porque você só é aprisionado se você se permitir. Então não permita ser prisioneiro de homem nenhum. Porque ele é exatamente igual a você, irmão e irmã em Cristo. E esta liberdade que Cristo dá, e o homem não pode tirar, deixa você na condição de recusar alguma coisa. Dizer, não, eu não quero isso, eu não aceito isso. Isso te dá liberdade de recusar e de fazer objeção. Isso te dá liberdade de recusar, fazer objeção e de discernir, entender, compreender se aquilo que está sendo pregado, ensinado, é certo diante de Deus. Nenhum pastor é dono da verdade. Nenhum. Seja esse. Não é. Ele quer mostrar para você que ele é dono, mas ele não é não. Aliás, aqueles que se preocupam com empregar a verdadeira palavra não querem mostrar para você que são donos da verdade, né? Querem fazer você entender a verdade, compreender a verdade. Mas muitos deles querem que você ache que eles são igual ao próprio Deus, né? Infelizmente, irmão, é assim. Irmã, é assim. Cada pessoa não é o... Eu não vou prestar contas do que você faz para Deus. E você não vai prestar contas para Deus do que eu faço. Eu vou prestar contas para Deus do que eu falo aqui para você. E você vai prestar contas a Deus do que você ouve e do que você concorda ou discorda. Esther, é o que eu digo para... Infelizmente, Esther, as igrejas denominacionais, a maioria delas, elas querem transformar o espaço, o ambiente, o prédio da igreja, onde se reúne a igreja, num clube, onde as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade, onde as pessoas gostem de ir, onde exista lazer,
diversão. Por causa disso que acontece isso, Esther. Eles querem que você esteja lá todo dia, como se você estivesse num clube. A igreja não é isso. A igreja, o prédio da igreja deve ser um lugar onde as pessoas vão para adorar a Deus. Acabou. Só isso. Não tem que ter feijoada, quermesse, curso de desenho, nada disso. Pode até ter, se o prédio está lá ocioso, que use para o que quiser, não com o nome da igreja. Entendeu? Então, o verdadeiro pastor é aquele que protege a igreja, o corpo de Cristo, isso é a igreja. A noiva de Cristo, isso é a igreja. Abre aí Hebreus 13, 17, né? Já falei, dá uma lidinha. Você tem que, por causa disso que eu digo, você tem sempre liberdade para concordar ou discordar. Eu sou dono da verdade, não posso dizer que o que eu estou falando aqui é a verdade e fim do papo. Não. Às vezes você não entende o que eu falo como verdade. Eu posso te ajudar se você quiser. Se você não quiser, eu não posso fazer nada, eu não posso te obrigar, né? Então você tem todo o direito de aceitar ou não, de seguir ou não. Eu não estou aqui todas as manhãs, como nenhum pastor deve estar, né? Nos dias de culto, né? Para trazer diversão para você. Ah, eu vou lá porque lá é tão gostoso, tem uma música tão boa, tem um... Não, a igreja não é isso. Porque a gente vai prestar contas a Deus. Não são os seguidores que vão prestar contas do que o pastor faz, é ele que vai prestar. Então, cada pessoa, conforme a Bíblia Sagrada, se você abrir em Romanos 14, 12, você vai ler isso que eu vou falar. Abra, leia. Não concorde comigo. Ah, é verdade. Não, leia lá. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta do que eu falo, você vai dar conta do que você ouve, do que você concorda, do que você discorda. Eu não vou dar conta por você, nem você vai dar conta disso por mim. Mas por que está pulando aqui, né? Pula, eu fico assim. Todos nós, todos, somos sacerdotes diante de Deus. Todos nós. Isso a Bíblia diz. Você está vendo? Porque ninguém pode se colocar na posição de que quem quiser ficar aqui tem que ser assim. Calma, você está se exacerbando. Porque aquele que você diz que se quiser ficar aqui tem que fazer do jeito que você quer, ele é tanto sacerdote na presença de Deus quanto você. Você não é mais do que ele. Ele não é menos que você. Nós somos iguais. Porque cada um de nós somos chamados a estar preparados em todos os momentos através da palavra de Deus para fazer um bom serviço para Deus. Ah, não, isso é serviço do pastor. Ah, isso é serviço do evangelista. Não tem esse papo.
Não tem essa conversa. Você tem o dever, não perante a minha pessoa, mas perante Deus, de se preparar através da palavra de Deus para defender a sua fé. Porque você é sacerdote tanto quanto eu. É só se abrir em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Abra aí. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É claro que está falando de um evento futuro, mas está mostrando que Deus nos fez sacerdotes. Acabou. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Então, isso significa o quê? Que todos nós, eu tenho a minha dose de responsabilidade, né? Pelo o estudo bíblico. E eu procuro fazer isso também. Eu procuro todos os dias, se você observar, eu trago um estudo bíblico aqui para você. A pregação da palavra de Deus que eu trago todos os dias é um pequenino estudo bíblico. E aí você pode comparar a maneira que esse culto acontece com aquilo que está escrito na Bíblia. Você pode comparar o culto que é feito aqui. Eu não estou aqui dizendo que tocando trombeta, não. Não estou me enaltecendo, não. Eu estou falando de cobertura espiritual. Você pode comparar todos os dias aqui aquilo que é pregado com a palavra de Deus. Aqui ninguém é intimidado. Olha, se você... Não, absolutamente. Você faz o que você quer, meu irmão. Você quer sair na... Minha irmã, eu vou sempre no exagero, tá? Como é que é, irmã? Não, presbítero, diácono, são cargos dentro da igreja. Mas isso não quer dizer que o presbítero, né, é mais do que aquele que não tem cargo nenhum. Não, o presbítero está lá para trabalhar. O diácono está lá para trabalhar. Todo mundo está na igreja para trabalhar. Ninguém está lá porque é mais. Eu, por exemplo, sou contra, radicalmente contra essas. E quando eu ia pregar em igreja, eu nunca gostei. Às vezes até as pessoas insistiam, eu ia. Outros dias eu falava, gente, eu não quero ir, né? Sabe essas denominações que tem aquelas cadeiras lá na frente e senta todo mundo, alguns lá em cima, né, num lugar mais alto, atrás do povo. Eu acho isso. Eu não gosto, nunca gostei. Eu me sentia deslocado, sentado lá na frente, em cima, numa posição. Porque as pessoas que estão sentadas lá embaixo não estão lá para ver o pregador. Estão lá para ouvir a palavra que o pregador vai trazer. Só isso.
Nós somos responsáveis. É verdade, tem alguns têm até lugar cativo, né? Nós somos responsáveis em ensinar. E para ensinar, a pessoa tem que se preparar. Isso em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Eu, às vezes, vou nos limites aqui, né? Eu digo assim, você iria num médico que não tem formação em medicina? Você vai responder, não, claro que não. E como é que seu pastor não tem formação nenhuma? Qual a formação? Não, eu fui chamado por Deus. Você foi chamado por Deus, então vá se preparar. Então, essa tal de cobertura espiritual é uma grande mentira. É uma grande balela. Essa chamada cobertura espiritual, quem usa isso está tentando controlar você, está agindo de maneira sectária, está agindo como um ditador. Porque o cristão não está debaixo do controle de ninguém. Porque nós somos livres. Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece Jesus, que é a verdade, e tudo que implica em dizer que conhece Jesus, nós somos libertados por Deus. Homem nenhum pode nos aprisionar dizendo, olha, se você sair daqui, você perde a cobertura espiritual. Você não vem no culto, você fica sem a cobertura espiritual. Não vem no culto, perdeu a bênção. Mentira! É mentira. Não, pastor, não é que é mentira, é mentira. Abre aí a sua Bíblia. Não quero que você concorde. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Olha só o que está escrito. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não, pastor, mas aí não está falando do pecado? Tá. E está dizendo que Cristo nos libertou de tudo. De tudo. Nós não somos mais escravos do pecado, escravos de Satã, mas também não somos escravos de homem nenhum. Nós somos o quê? Livres em Cristo Jesus. Então essas ameaças, né? Não veio, perdeu a bênção. Mentira. A bênção, se o Senhor vai te abençoar nisso, naquilo ou naquilo outro, ninguém perde. Ele vai te abençoar e está acabado. Não é porque você não foi naquela denominação, naquele dia, naquele horário, que você perdeu alguma coisa. Você tratar Deus como gente, como humano, pecador, falho, cheio de defeito, comedor de arroz e feijão com ovo. Deus não. Ele é Deus. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que cada um de nós é responsável. Irmão, irmã, não quero colocar peso em cima de você, eu só quero que você entenda. Você é responsável total, amplamente, pelas suas ações. Não adianta você transferir. Olha, eu fiz isso porque não adianta, você é responsável. Foi você que fez. Mas foi porque... Espera um pouquinho. Vamos por partes, que nem esquartejador. Primeira parte. Quem foi que agiu? Fui eu. Então você é o responsável. Agora, a Bíblia é fantástica. Ninguém consegue dar nó na Bíblia. Porque eu peguei, meu filho mais velho veio com uma conversa comigo, eu falei, pode parar. Você não vai me dar volta. Meu pai, mas não vai me dar volta. Porque olha aqui o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Presta atenção, junto comigo, ó. Eu vou esperar um pouquinho, você vai abrir aí. Gálatas 5,13. Eu quero ler junto com vocês. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Esta liberdade não quer dizer que você vai fazer, desfazer. Não, Cristo, eu sou livre. Eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que você quer. Porque a mesma Bíblia que diz que você é livre, liberto em Cristo, diz que esta liberdade não pode ser usada para dar oportunidade para a carne agir na sua vida. Isso nos torna responsáveis por cada ação nossa. Se você acredita em mentira, você é responsável. Mas ele me enganou. Sim, ele vai ter a culpa dele de ser mentiroso. E você tem a sua culpa de acreditar. Mas eu não sabia. Você lê a Bíblia? Não, eu leio. E como é que você não sabia? Está escrito na Bíblia. Por que cada um é responsável pelas suas ações? Você já pensou nisso? Olha só, eu vou te explicar por quê. Porque ninguém é infalível. Então, aquele que diz que você está numa denominação, você tem a cobertura espiritual desta igreja, eles falam, né? Ninguém é infalível, ninguém é dono da direção espiritual e ninguém tem domínio soberano sobre as nossas vidas. Denominação nenhuma, muito menos pastor. Mas por que muito menos pastor? Porque o pastor sempre está abaixo da denominação. Está balançando assim, porque eu estou mexendo aqui, viu, gente? Quem está pelo Facebook está me vendo subindo e descendo. A cobertura, na verdade, queridíssimo irmão, queridíssima irmã, a cobertura do crente não vem de pastor, de presbítero, de apóstolo, de profeta, de denominação, não vem. A cobertura do crente vem de Deus. Então, esta alegação de que um cristão perde a cobertura se ele deixar de ir em determinada denominação é mentira. Não, se você deixar de vir aqui, Satanás vai ter direito sobre você. Você vai abrir uma brecha para Satanás. Mentira. Esta, na verdade,
É uma tática muito utilizada pelos TJs. A cobertura espiritual de um crente não depende da organização ou da congregação que ele pertence. Não depende de líder, do que isso quer dizer, não depende de pastor. A cobertura espiritual de um crente simplesmente vem de Deus. Deus é quem protege os fiéis e os guia. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3. Abre aí que a gente vai ler junto. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Simples, está na Bíblia. Você segue, você se autossubordina, acho que é exagero isso, né? Porque você quer. Você acredita porque você quer. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que segundo a sua santíssima misericórdia, nos gerou de novo para uma vida em esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Nós temos uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, mas que está guardada nos céus para nós. Mediante a fé, nós estamos guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Eu glorifico muito a Deus, sabe? Mas muito mesmo, por cada ensinamento que Deus nos traz. A cobertura não é oferecida ou dada por homens. A cobertura é de Deus através do Espírito Santo que nos guarda e nos protege. Glórias a ti, Senhor. Nós louvamos, exaltamos, glorificamos, agradecemos, bendizemos o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não permite que os seus filhos sejam enganados, tripudiados. O Senhor é bom. O Senhor é aquele que nos dá a cobertura espiritual. Não é homem nenhum. Por isso nós somos verdadeiramente cobertos espiritualmente. E isso alegra profundamente o nosso coraçãozinho. O Senhor está chegando no final de semana. Cuida de nós, cuida da família. E se for da tua santíssima vontade, traga-nos de volta aqui na segunda-feira, para mais uma vez exaltar e glorificar o Senhor, sempre no nome
do Cristo Jesus. Amém.